Sejam bem-vindos, sou Cristina Cansado e vai começar um novo episódio, o Além da Caixa. É o primeiro episódio e eu vou gravar com o Samuel Cardoso. Gente, vai ser sensacional a nossa conversa. Pessoas certas mudam destinos com Samuel Cardoso. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Cristina. Muito feliz com o convite, tá? Fiquei privilegiado aí, né, para startar esse projeto que eu acredito muito para a gente falar e alcançar muitas pessoas com temas sensíveis, mas fundamentais para a nossa rotina, pessoal e profissional, né? Então, Com para mim é um certeza. prazer e vamos juntos nesse projeto aí. Ah, maravilha, maravilha. Gente, a gente vai conversar sobre várias coisas. Samuel, assim, é especialista em um monte de coisa, mas hoje a gente vai falar sobre pessoas. Eu vou fazer algumas perguntas e aí a gente vai conversando, um bate-papo super legal. É, qual que é a base, Samuel, que você acha que pessoas, qual que é a importância de pessoas nas empresas? Cristina, vamos lá. Uma empresa é formada por processos, pessoas e tecnologia. Você olha uma empresa, independente do tamanho, da magnitude, da proporção, o alcance dessa empresa, nós olhamos para pessoas, processo e tecnologia. Quando você tem muito recurso financeiro, vamos trazer o financeiro como exemplo, você pode ter os melhores processos. Você compra os melhores processos. Você estrutura a partir de capital os melhores processos. Tecnologia também. Se você tem muito recurso financeiro, você consegue bancar as melhores tecnologias. Pessoas não. Exatamente. Pessoas, você precisa ter um feeling, uma habilidade, entendimento, conhecimento profundo de pessoas para saber quem é a pessoa certa em determinado lugar para fazer o que tem que ser feito com performance, performando, mantendo aquela produtividade. Dinheiro somente não compra isso. Claro que se você tem recurso, você consegue bancar o salário de boas pessoas, mas se você não colocá-las no lugar certo, bem direcionadas, para fazer aquilo que ela se propõe, aquilo que o cargo pede, aquilo que conversa com a estratégia do seu negócio, não vai funcionar. E até Então, treinamento, você precisa ter recurso para, dependendo, tem um profissional que você pode aprimorar, dar treinamento, mas você tem que ter o recurso financeiro também. exato, Porque senão você não fundamental. consegue nem dar treinamento para o profissional e ensinar, né. Então, eu creio muito, né, não é só porque eu trabalho com pessoas, mas eu já vivi esse desconhecimento na pele. Eu empreendo desde os 16 anos e durante grande parte dessa minha caminhada eu não entendia de pessoas. E eu trouxe pessoas erradas e coloquei nos lugares errados e a coisa não aconteceu. Foi na dor que eu entendi a necessidade, a importância de entender sobre pessoas. E quem serão os condutores dos processos da tecnologia? São as pessoas. Então eu Exatamente. creio muito que o capital mais importante de qualquer organização são as pessoas. É, igual o Jota fala, pessoas precisam de pessoas, a gente não consegue crescer sem pessoas ao nosso redor, e Exato, pessoas certas, né. exato, é isso. Agora vamos para uma perguntinha, qual foi a sua maior transformação como pessoa? Aí vamos lá, eu vou sair, são várias, né, eu tive vários marcos, né, de transformação na minha vida, mas tem um que é muito claro para mim, que foi quando eu me tornei pai. É Porque sensacional. quando eu me tornei pai, eu descobri um amor que eu desconhecia, né, uma liderança que eu não sabia fazer. E só nasce um pai quando nasce um filho, né. Você não se prepara para ser pai. Por mais que você escute do seu pai o como é, o como seria, é na prática que a coisa acontece. Com Então, certeza. de fato, na minha liderança, na minha gestão, na minha vida profissional e pessoal, quando nasceu o meu primeiro filho, Lorenzo, né, que hoje tem 6 anos, aquilo foi uma transformação enorme, porque mexe com o sistema de crenças, porque mexe com o sistema de valores, porque você entende a importância de conduzir, direcionar, influenciar alguém, e é sobre isso a paternidade, assim como a liderança. Então, sem sombra de dúvidas, a paternidade, me levou para um próximo nível de entendimento de pessoas. É, igual os liderados são seus filhos, eles se espelham em você. Então, seu liderado não está funcionando, não faz isso, não faz aquilo, mas e você? É, Né, tem hora que a gente tem que se perguntar: "Você está sendo um bom líder? Está sendo um bom pai?" Porque ele está espelhando em você. exato. Quando falta a performance de um time, é porque falta a performance de um líder, né. Ele não Exatamente. não tem como ele dissociar dessa responsabilidade. Ele mandou mal por ação ou por omissão, ou ele contratou mal, né, às vezes uma pessoa excelente, mas não é a pessoa
para aquele contexto, para aquele momento em que a empresa, em que a área está vivendo. Ou ele não direcionou. Pessoas precisam ser direcionadas. Funcionadas. Quando eu vou contratar, falando de uma organização agora, contratar um excelente profissional, um sênior, eu preciso entender que no meu negócio, na minha empresa, ele é novato. Com certeza. Ali ele nunca jogou. Com aquelas pessoas ele nunca esteve. Aquele time ele nunca orientou, direcionou. Por mais experiência que ele tenha de mercado, ali ele precisa se colocar na condição de novato. E um novato ele precisa ser conduzido, direcionado. O erro é que muitas pessoas negligenciam essa informação, essa importância. Eu contrato alguém que é sênior e esqueço que o meu jogo ele precisa aprender a jogar. Porque às vezes é óbvio para você. Essa é uma coisa que eu estou aprendendo muito. É óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Então você tem que ensinar o outro como você deseja. E quando você ensina, tudo flui. Exato. Isso é É fundamental. simples. A gente acha que não é simples, é simples. O óbvio tem que ser dito, O né? óbvio tem que ser Tem que dito. ser dito. Quando a gente explica e fala, resolve 90% dos problemas, esclarece as coisas, Exato. né. O que você acha que constrói pessoas fortes? Eu acho que as bases, a base que a pessoa tem e a ambiência, né. A base ela vem do berço, né, a origem daquela pessoa. Uma pessoa que vem de uma família estruturada, ela tem tudo para ter solidez, ter uma base forte, ter bons princípios, valores, né. Por quê? Porque ela aprendeu, isso veio de casa. Mas eu não posso ficar condicionado somente a isso. Por quê? Porque a minha primeira infância, ali 7 anos, onde a gente constrói as nossas crenças mais profundas, nosso sistema de valores, né, a nossa personalidade ela é construída predominantemente nessa etapa. Mas a maior parte da nossa vida, a gente vive fora desse contexto, fora do contexto da primeira infância. E aí, a ambiência, as pessoas com que nós nos conectamos, nos associamos, elas também determinam essa força. Agora, se eu não estou num meio que me provoca, que me conflita, que me impulsiona a melhorar, eu não vou ter base forte, base sólida. Eu vou me preparar muitas vezes para aquele momento em que eu estou vivendo, o cenário atual, mas qualquer tipo de mudança tira o meu chão. Então eu preciso me certificar que, para além de uma base, que nem todo mundo teve uma família estruturada, nem Com todo mundo vem de certeza, uma base forte, não porque os nossos pais falharam, porque eles não tinham isso para nos entregar, e está tudo bem. Eu não posso ficar refém daquilo que me aconteceu no passado. Mas eu preciso me entender que agora, no meu presente, eu preciso me conectar com pessoas que têm princípios, valores, que querem a mesma coisa que eu quero, que estão onde eu quero chegar ou estão caminhando para o mesmo lugar, porque isso nos fortalece, você né. tem que ter Estar visão, com né. pessoas que têm mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, é fundamental para construir uma base forte, uma pessoa forte, né. Sem sombra de dúvidas, a ambiência é um ingrediente fundamental dessa receita. Quando você está com pessoas certas, elas te impulsionam a você melhorar. Porque: Constantemente. "Ah, não, eu não tô todo mundo que eu tô perto não malha, dorme tarde, só fica no celular", você acaba se espelhando nessas pessoas. Exato. Então você quer mudar o patamar do seu trabalho, de você como pessoa, você tem que mudar seu ambiente. E é uma ingenuidade grande acreditar que o meu nível de conhecimento, de consciência, vai evitar essa influência negativa. Não, o ser humano, ele é relacional. O nosso cérebro é um órgão social. Se nós estivermos num ambiente que nos apequena, nós vamos nos apequenar. Não Não, eu tem posso jeito. ter o nível de consciência que for, o ambiente sempre vence. Eu quero que vocês anotem isso aí, que isso é muito importante. O ambiente sempre vence. Então, se eu estou num ambiente que me leva para baixo ou que mantém ali no platô de estabilização, eu vou me estabilizar, só que não existe estabilidade. Se eu não estou crescendo, Flávio Augusto eu estou fala: morrendo. "Estabilidade Sim, não existe", não gente. existe. Todo jargão de estabilidade não existe, porque você está sempre em constante mudança. Acontece alguma coisa com o governo, você tem que se readaptar. Aco e tá ali, aconteceu alguma coisa, vamos readaptar, vamos ajustar, não está sempre em mudança, em constante mudança, né. E sempre foi assim, continua sendo e sempre É, será. Né? O mundo é cíclico, a economia é cíclica, o mercado também. Então, se eu estou num ambiente muito estático, confortável,
Se eu estou no quentinho, eu preciso me incomodar. É porque, mesmo que eu não perceba, num curto prazo, eu estou caindo. O meu negócio está caindo, o meu casamento está caindo, a minha vida pessoal e profissional. Eu preciso estar sempre me provocando e sendo provocado, e o ambiente é sobre isso, a melhorar. Como eu Exatamente. posso melhorar? Como eu posso passar para a próxima fase? Porque sempre tem uma próxima fase, em qualquer área da nossa vida. Sempre tem uma próxima fase espiritual, um relacionamento mais próximo com Deus. Sempre tem uma próxima fase, o nosso casamento, com mais intimidade, Verdade. com mais troca, na nossa paternidade e maternidade, nossa vida financeira, profissional. Então, essa mentalidade de crescimento ela é fundamental para que a gente não se permita estar naquele lugar confortável demais, A quentinho zona de demais. conforto, a gente tem que sair dela, Não não pode existe ficar performance nesse lugar. é, Não existe. não consegue performar ali tranquilo, assim, não Exato, vai, não exato. funciona não. Muito isso. Eh, como lidar com pessoas difíceis sem perder seus valores? É. Essa é uma pergunta que eu amo, né, e muitas pessoas fogem de pessoas difíceis. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. As pessoas se aproximam pelas semelhanças e Isso, se afastam pelas diferenças. Mas olha que paradoxo, Cristina. O nosso desenvolvimento mora nas diferenças. E as pessoas difíceis, muitas vezes, são aquelas pessoas diferentes de nós. Aquelas pessoas que têm uma estrutura de pensamento que nos provoca, elas significam as coisas diferentes de nós. E muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós queremos afastar essas pessoas, porque é mais desconfortável estar com quem nos conflita, não sim. confronta, nos conflita. Mas é nesse lugar que mora o nosso desenvolvimento. Imagine você estar dia a dia, predominantemente com pessoas que pensam exatamente igual a você. Pensa que fosse possível. Você senta para tomar um café, para almoçar, para jantar, para trabalhar com pessoas que pensam exatamente igual. Pode até ser confortável, porque não tem tanto conflito, porque não tem desacordo, porque não tem desalinhamento. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: no final de uma semana convivendo nesses ambientes com essas pessoas, quem sai melhor do que chegou? Agora imagine um cenário contrário. Imagine que você toma café, almoça e janta, trabalha, passa dia a dia, semana a semana com pessoas que pensam diferente de você, que significam as coisas de uma forma antagônica, mas tendo habilidade para lidar com essas diferenças, não permitindo que o conflito vire confronto, porque conflito é inerente às relações humanas. Mas o conflito vira confronto quando falta racionalidade. Sim. Aí entra a pessoalidade. Aí eu já não quero decidir, eu quero é ganhar, eu não quero resolver, eu quero é provar que eu estou certo e que você está errada. O problema não é o conflito. O problema é quando o conflito vira confronto pela falta de inteligência emocional, por exemplo, a sabedoria. Mas no final de uma semana, convivendo com pessoas que pensam diferente de você e sabendo lidar com isso, o quanto você aprende. O Com quanto você certeza. associa a sua mentalidade à mentalidade dos outros que estão com você. Pessoas difíceis é sobre isso. É sobre estar com pessoas que pensam diferente de você e saber lidar com isso. Nesse lugar tem crescimento. Se eu estou num ambiente, se eu estou com relações que não me conflitam, eu preciso repensar. Eu preciso de novos ambientes, eu preciso de novas relações. E isso não tem e não deve mexer com os meus valores. O Não meu pode. papel o meu papel é apurar a minha comunicação ao ponto de fazer com que você entenda que nós queremos a mesma coisa. Nós só entendemos caminhar para esse lugar por caminhos diferentes. Eu posso ter um valor diferente do seu. Aí eu estou falando um valor profissional, por exemplo, não estou falando de princípios, não estou falando de valores universais. Eu não me permito conviver com pessoas que têm como valor mentira, Sim, a falta de idoneidade. Não, não é isso. Mas, de repente, eu vou trazer um exemplo prático. Eu tenho um valor econômico muito alto. O valor econômico aponta para resultado, não só resultado financeiro, mas resultado prático. sim. Imagine que eu tenho esse valor muito alto e você não tem. O seu valor econômico é mais baixo que o meu, porém, você tem um valor altruísta muito elevado. Você se move, se motiva por aquilo que vai te fazer olhar, assistir, atender as pessoas. Nós podemos caminhar juntos com esses valores diferentes? Sim. Se eu te fizer entender que, ao atender ao meu valor econômico, nós também estamos atendendo ao seu altruísta. Quando eu te faço entender que, quando as pessoas começam a ganhar mais,
a ter mais performance, elas vão ficar mais felizes e satisfeitas. Tá vendo que os nossos valores comungam Sim. através de uma estrutura de pensamento diferente? Por isso que a comunicação é fundamental. A comunicação é um veículo que liga, que faz esse elo. Eu não preciso exigir que você tenha o valor econômico tão alto quanto o meu para que a gente faça acordos e combinados. Não. Eu preciso criar uma conexão, um elo, que vai fazer com que você entenda que o seu valor pode estar associado ao meu. E a gente Sim. pode caminhar juntos muito bem, os dois, no mesmo sentido. Porque não consegue numa empresa, eh, todo mundo tem o mesmo perfil. Não tem São jeito. perfis diferentes e a gente tem que adequar e entender. Por isso que eu acho que é importante você entender o perfil de cada funcionário seu, porque na hora que você entende, você consegue ensinar melhor, você consegue liderar melhor, porque você conhece cada perfil, qual que é o valor de cada um, Perfeito? e você está aberta a ajustar. Exato. Tem que ser, deve ser assim. Se eu tenho um time de perfis muito parecidos, muito similares, eu tenho um problema. Mesmo que eu não esteja percebendo, eu tenho um problema. Né? Eu tenho Sim, muito de algo e pouco de muito. Né? sim, Então eu preciso mexer com isso. Então, respondendo essa pergunta de forma muito prática, né, eu preciso aprender a lidar com pessoas difíceis, sem permitir que elas desconstruam meus valores. Como eu faço isso? Através da comunicação. Porque liderar é sobre conduzir, direcionar e influenciar pessoas. E o principal veículo para isso é a comunicação. sim, Por isso que eu tenho muita dificuldade em perceber um líder que lidera de fato, sem que ele tenha muita habilidade de comunicação. sim. Né? Eu tenho muita dificuldade em perceber isso na prática. E quanto mais a gente passa a conversar com seus liderados, entender os seus liderados, a empresa flui melhor, né? Exato. Muito, A gente muito. é simples. Na hora que você entende o perfil da pessoa, o jeito que você estava ensinando é diferente. Exato. Igual a linguagem do amor, cada filho tem uma linguagem. É, Se você fala com o filho de um jeito, o outro é de outro, e eles não entendem, eles acham que a gente não ama ele, né. veio do mesmo lugar, da mesma barriga, né? Mesmo pai, mesma mãe, e é tão diferente. É tão Será que eu diferente. tenho ingenuidade de acreditar que com os meus liderados não vai ser assim? Né? Exatamente. Então, assim, cada um tem um perfil, então a gente tem que adequar e aprender a liderar, A lidar com isso. Exato. né. Eh, qual que é a crença que você precisou quebrar para evoluir? Boa pergunta essa. E aí tem uma que é clássica, né? E eu não consigo responder essa pergunta fora desse exemplo, né? A crença de acreditar que se eu quiser que seja feito com excelência, tem que fazer eu mesmo. Sabe? Eu cresci É, escutando escutando isso, isso. né. A minha base me doutrinou a acreditar nisso. Se você quer fazer direito, faça você mesmo. Cara, e não é assim. Definitivamente não é assim. Isso te apequena na centralização, É o no ditado: "O microgerenciamento. olho do dono que engorda o gado". Exato. É Tudo a mesma base, tá vendo? a mesma Tudo te base, leva para o mesmo lugar, a gente né. aprende continuamente que é isso, se eu não estiver na empresa, a empresa não vai andar. Gente, não existe isso, né. E isso estanca o crescimento, isso impede o crescimento. Por quê? Porque eu preciso de pessoas para crescer. Por mais habilidoso que um ser humano seja, ele não consegue fazer nada sozinho. Vamos pegar um exemplo aqui real, né? Imagine que o Einstein é uma referência de inteligência, né? Sim, Imagine que ele fosse vivo hoje e você lhe desse acesso a todos os livros que ele pudesse carregar, todos os documentos, toda a informação, né? Uma pessoa muito inteligente de posse de toda a informação do mundo e levasse ele para uma ilha deserta. O que que um Einstein faria nessa situação? Nada ou muito pouco. Por quê? Porque ele precisaria de pessoas e ali não tem pessoas. Ele precisaria estar no meio de pessoas complementares, pessoas que de repente não têm tanta inteligência cognitiva, mas têm inteligência relacional, emocional, outras inteligências para aplicar muito daquilo que ele vai construir e idealizar. Então, eu preciso dessa certeza, isso tem que ser uma crença. Eu só vou crescer, eu só vou romper, eu só vou dar o próximo passo se eu estiver ao lado de pessoas. Pessoa certa. Aí a importância de entender de pessoas. Porque não é sim, qualquer pessoa. com certeza. Às vezes não é aquela pessoa que eu gosto, às vezes é aquela pessoa que eu preciso estar. É aquela pessoa que às vezes ela me provoca, ela até me constrange algumas vezes, mas ela fala não o que eu quero ouvir, mas ela fala o que tem que ser dito.
que a gente né? precisa ouvir, né? Isso. Então, eu preciso disso, eu E preciso às dessa. vezes dói, né? Enquanto eu acreditei que era eu quem tinha que fazer, que a responsabilidade ela tinha que ser só minha, eu não cresci. E aí fica aquela pessoa que você olha e fala: "Nossa, fulano tem tudo para dar certo, mas não deu sorte". Não, às vezes é porque você está sozinho. E você consegue crescer, às vezes, sozinho, o primeiro degrau. Agora o segundo, terceiro, quarto, Vai precisar diante, de gente. você precisa de pessoas, porque você fica estagnado, você não consegue fazer tudo numa empresa grande. Exato. Grandes empresários aí, como que eles fazem? Tem várias empresas. É. Se ele tivesse, ele tá em todas as empresas. Era impossível. A maior habilidade de um empresário que quer subir de nível, né, nós temos 4 níveis de empresário aí, empresário nível um, 2, 3 e 4, é o quê? É a sua especialidade, o seu dom, o seu talento de construir times. Não tem jeito, tem que Exatamente. construir times. Com maior habilidade de construção de times, maior a velocidade de crescimento, inclusive, Com né. certeza. O dia que as pessoas entenderem isso, elas vão romper. Porque hoje as empresas não crescem não é porque tem um mau produto ou entregam um serviço de má qualidade, é porque faltam pessoas para viabilizar esse crescimento. E às vezes a gente fica assim: "Não, mas ninguém quer trabalhar, ninguém quer isso". A gente também tem que cortar essa crença, né, porque tem pessoas que querem trabalhar e tem pessoas excelentes no mercado. E a gente fica com aquela mentalidade: "Ah, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer". Você não arranja não, porque você está afirmando tanto que ninguém quer trabalhar, que você não vai conseguir, você não vai atrair bons profissionais. Maldita essa crença. Gente, tá cheio de pessoas que querem trabalhar, né. Sim, Cheio, tem muito mais pessoas que querem do que não querem. Mas só que a gente quando fica com eu aquela crença, né. acredito É, que não tem, eu só consigo perceber quem não quer, quem não se compromete. exatamente. Comprometimento não se negocia, não se negocia. Não adianta eu contratar uma pessoa que tem um perfil certo de um ponto de vista de fotografia, você mapeia isso aí. A pessoa tem um perfil certo, tem um sistema de valores alinhados, mas ela não está comprometida. Contrate o comprometido, porque aprender a fazer, ele aprende. Com Ninguém certeza. segura um cara comprometido. Ninguém segura um time comprometido. Ninguém segura um líder comprometido. Ele vai fazer o possível e o impossível para alcançar o resultado. Ele não vai negociar o resultado. Exatamente. É isso. E aí vem começar a quebrar essas crenças que as pessoas vão colocando na sua cabeça, vão colocando, e você começa a tomar como verdade aquilo e que não são É. verdades, né. Eh, como a fé e o relacionamento caminham juntos? Cristina, eu acredito que a fé e o relacionamento eles têm que caminhar juntos, né. Eu não posso estar caminhando ao lado de uma pessoa que não acredita no que eu acredito. Por quê? Entendendo que o ser humano é influenciado e influenciável, quem garante que com o tempo eu vou influenciar mais o outro do que serei influenciado por ele? A gente tende a pensar assim, né? Ah, eu sou Exatamente. mais influenciador do que influenciado. Será? Mas o tempo de convivência, aos poucos, você vai começar a acreditar no que o outro acredita e valorizar o que ele valoriza. Isso vai ter um impacto direto na sua atitude. Sim, Atitude é a associação de crenças e valores. Estar caminhando com pessoas que têm crenças diferentes de você e valores diferentes de você, daqui a pouco você vai ter uma mudança de atitude, consciente ou inconscientemente, a curto, médio ou longo prazo. você começa a Então, aceitar coisas que não são certas, né. isso. Começa a normalizar. Aquilo é normal para você. É igual, tem muita coisa que já está normalizada, assim, é normal tantas outras coisas que estão acontecendo hoje em dia que não são normais. Não são normais e tem muitas pessoas que acreditam que sim. Então, eu não consigo dissociar, desconectar a fé dos relacionamentos. Eu preciso buscar sempre estar caminhando com pessoas que processam a mesma fé, acreditam naquilo que eu acredito. E eu não estou falando de um ponto de vista único e exclusivamente de religião, por exemplo. Não, não é sobre isso. É acreditar naquilo que você acredita. Imagine que você tenha um sócio muito bom, muito capaz, muito competente, mas ele quer ir para um lugar diferente de você. Ele acredita que o futuro da empresa é num lugar diferente daquele que você acredita. Vai dar certo? Nós estamos falando de fé, É. é acreditar. Eu Sim, acredito que devemos ir perseguir esse lugar. Ele acredita que o lugar é outro. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai dar ruim. sim. Não vai funcionar. Por quê? Porque a nossa crença, né, e crenças
são sistemas de permissões e proibições. A minha crença me permite ir ou me proíbe. A sua crença vai te proibir ir para o lugar que ele quer. Sim. E com ele a mesma coisa. Não vai funcionar. Então, se eu tenho ao meu lado pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito, eu preciso resolver esse problema, que é um problema. Se não é Sim, ainda, se tornará um problema. com Né? certeza. Imagine dentro de uma família. Agora vamos falar de fé espiritual, beleza? Não vou nem falar de Sim. religião. Imagine que eu tenha uma fé diferente da minha esposa, beleza? Eu tenho uma fé, eu acredito que a minha espiritualidade deve seguir um caminho e ela acredita que deve seguir outro. Nós temos filhos. Como é que nós vamos negociar isso com os nossos filhos? Como é que nós vamos doutriná-los, conduzi-los, direcioná-los? Se a mãe vai direcioná-los para um lugar e eu vou direcionar para É outro, outro. Conflito, tá tudo para dar errado, concorda comigo? com Então, certeza. assim, eu não consigo acreditar que um relacionamento saudável possa existir dentro de um contexto que diverge a fé, né? Que é o Sim. acreditar, né? Ter essa comunhão de crenças de ir para um mesmo lugar. Eu acho pouco provável que isso possa dar certo. Gera conflito. Talvez não gere no início, mas lá na frente vai gerar um conflito. Exato, exato. Muito Uhum. isso. Né? Eu ia deixar para depois, mas eu vou perguntar, que veio essa pergunta. O que é Deus para você? É tudo, é tudo. Eu creio muito que o ser humano, e eu creio porque eu sinto isso na minha vida, eu estudo sobre isso, e eu vejo isso nas pessoas, né? O ser humano é espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. O ser humano é espírito. O ser humano está aqui por um propósito. Propósito que veio para além desse lugar, né? Assim, E é Deus quem direciona. As coisas que eu faço hoje eu nunca planejei fazer. As habilidades, as principais habilidades que eu tenho hoje, eu nunca planejei desenvolver. Foi Deus na minha vida. ele vai te Eu direcionando, quando você está aberta a receber o Espírito Santo e te direcionar, ele vai conduzindo direitinho para onde que ele quer que você esteja, né. Exato. Você A precisa gente se entregar na mão desvia às dele. vezes, a gente tem que entregar o nosso caminho na mão dele. Hoje o que eu mais faço, Cristian, eu vou dar um exemplo prático disso na minha vida. E eu quero que vocês reflitam isso na vida de vocês, né. Hoje o que eu mais faço é falar com pessoas. E eu me sinto mais confortável quando eu falo para muitas pessoas. Quanto mais pessoas tiverem, mais confortável eu me sinto. Mas eu, até os meus 17 anos, eu era extremamente tímido. Tímido de não conseguir conversar com você olhando para você. A minha mãe me chamava carinhosamente de bicho do mato. Era icônico aquilo. Como uma criança e adolescente que era extremamente tímido, e timidez é diferente de introspecção. Introspecção é perfil comportamental. Timidez é fobia social. É trauma de gente. Como que alguém que tem trauma de gente, depois de alguns anos, vai falar para muitas pessoas? Sem ter feito tratamento psicológico, sem ter nada, nada. Eu entendi, né? E eu não sei qual momento eu entendi, mas eu fui sendo colocado em lugares que me levaram a conversar com pessoas, a alcançar pessoas. E Deus foi me capacitar. A gente tem que Deus entregar foi a me nossa capacitar. vida, né. A gente entrega a nossa vida a Deus, ele vai te direcionando, te encaminhando certinho para onde você tem que ir, se apresentando às pessoas certas e você vai ele vai te conduzindo direitinho. Tudo que nós falamos aqui até então, até você chegar nessa pergunta que é, talvez, né, sem querer ser injusto com as outras, a pergunta mais importante, tudo que nós falamos antes vai ser bem direcionado, bem encaminhado, se você entregar a sua vida para Jesus, para o Senhor. Ele vai direcionar, nos lugares certos, com as pessoas certas, né, no momento certo, para fazer o que deve ser feito. Exatamente. Isso eu tenho claro, as coisas acontecem. É claro que eu não estou parado. Não, a gente Eu não estou pode parar, a tô gente tem que continuar em caminhando, eu ação. estou fazendo, eu trabalho muito e tudo, mas todo o projeto eu entrego na mão do Senhor. Senhor, se for para que eu contribua, se for o propósito do Senhor para minha vida, tá vendo que propósito é sobre Ele, é algo que está muito além de Além. mim, E só né. ele que sabe, né. A gente Então, não tem conhecimento, a gente só que a gente tem que agir. Tem que ter a nossa ação, o nosso movimento para aquilo acontecer. exato. Minha resposta é muito clara e direta. Deus para mim é tudo. Foi que na hora que eu perguntei, eu falei assim:
Ele vai responder isso ainda? Eu não tenho outra resposta para essa pergunta. Como destrói uma liderança? Quando falta o exemplo. Quando falta o exemplo. O líder tem que estar fazendo. O líder tem que ser aquele que, antes de liderar por palavras, ele lidera por exemplo. É muito triste quando um liderado olha para cima e não gosta do que vê. Né? E fatalmente hoje, com esse tanto acesso à informação, tantos recursos, e é uma bênção, nós vemos muitas pessoas que falam do que elas não fazem. Isso é muito triste. Né? E não dá Exatamente. para conduzir, direcionar, influenciar pessoas durante muito tempo sem um exemplo. É impossível isso acontecer. Então, a falta do exemplo destrói qualquer liderança. Liderança dentro de uma organização e fora dela. Sim. Imagine uma situação em que você está ensinando, doutrinando o seu filho. Imagine que eu estou ali com o Lorenzo, meu filho mais velho. Né? O Lorenzo hoje tem 6 anos. 6 anos é uma etapa crucial da construção da personalidade, da formação de caráter, né? Inserção de valores, construção de crenças. Sim. Imagine que eu estou falando com meu filho sobre a verdade. Estou explicando para ele o quão importante é ser verdadeiro. E aí, durante aquela explicação, alguém bate a porta. Aí eu viro para a Grazi, para minha esposa e falo: fala que eu não estou. Eu estou falando sobre algo, mas estou fazendo o contrário. Como é que será que vai ficar na cabeça dele? O que é para fazer, né? O meu liderado nesse exemplo é o meu filho. Tá entendendo o contexto? Pô, meu pai fala algo e faz outra. Existiu uma incongruência do sistema de crenças, que vem pelo que eu digo, e o sistema de valores, que vem pelo que eu faço. Sim. E aí vai criar uma incongruência, uma desconexão do sistema de crenças e valores. Isso vai ter um impacto direto na atitude. Quando o líder fala algo e faz outro algo, ele está evitando, ele está impedindo, ele está bloqueando que o liderado tenha atitude devida à necessária. Sim. O líder, sim, é responsável, direto ou indiretamente, pela atitude do liderado. Eu não estou falando que ele é culpado, eu não estou falando que ele é 100% responsável, mas ele participa dessa responsabilidade. Então, sempre que falta performance, que falta resultado, que falta produtividade, o líder tem que se colocar como agente de mudança. O que faltou eu fazer, eu falar, eu direcionar, para que esse resultado fosse diferente? Sim. Esse é o papel. E é a ação, né? Eu acho que é o movimento. Se o líder fala, tem que fazer isso, 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 mas faz todo o contrário, não tem como. Eu falei assim, é para fazer o quê? É o que ele fala ou o que ele faz? E é Então, péssimo quando isso e aí a acontece. pessoa fica com um monte de interrogação. Opa, ele manda eu fazer isso, mas faz aquilo. Tem que ter E quem ganha esse jogo? É sempre a os ação. valores, a ação. Não tem É. jeito, eu posso falar, falar, falar. Se eu faço o contrário, gente, Não vai. a pessoa vai, o que vai fortalecer, o que vai se evidenciar é aquilo que eu faço. Nunca é o que eu falo. Não adianta. O falar vai ficar sempre abaixo Sempre, do que você faz. sempre. Sistemas de valores sobrepõem o sistema de crenças. Sim. Valores é sobre o que eu faço, crenças é sobre o que eu falo. Né? É. Então, é matemático isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tô vendo ele fazer isso, isso, isso. Mas ele fala, mas eu tô vendo ele fazer. Então, não tem como você sair Exato. disso, né? O que ninguém ensina sobre liderar pessoas? Eu não sei se ninguém ensina, Ou se não se mas fala, né? O eu que não acho se que não é fala tão muito, né? claro, eu acho que não é tão claro que liderar pessoas, cuidar de gente, leva tempo, dá trabalho e custa alto. A realidade é essa. Leva tempo, não é rápido. Desenvolver um líder não é rápido. Em média, quando eu estou com um líder comprometido, com um futuro líder comprometido, em média, é 12 meses É para muito formar um líder. tempo, né? É tempo, é energia, é comprometimento, é entrega. E custa. Um projeto de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança nas empresas, custa. Mas esse custo, ele se paga em muitas vezes. Em Não, com muitas certeza. vezes.
né? Então, às vezes, eu quero romantizar esse desafio. Cara, o desafio de formar pessoas, ele é árduo, não é para qualquer um. Por isso é que está cheio de empresa sofrendo, reclamando que não tem gente, que não tem mão de obra qualificada. Tem, gente. Está cheio de gente boa aí no mercado. Agora, uma coisa é eu não consigo enxergá-las, não consigo trazê-las, não consigo engajá-las. Isso diz muito mais sobre mim do que sobre o mercado, sobre o outro. Eu conheço muitas empresas que tem muita gente boa e tem muita gente boa querendo chegar. É a maioria? Fatalmente não. O nosso papel da Mind Business, por exemplo, é mudar essa realidade. A nossa missão é mudar a realidade da gestão de pessoas e liderança no Brasil. Essa é a nossa missão. E nós precisamos deixar claro para os nossos parceiros, os clientes que nós atendemos, que vai custar, vai levar tempo e vai demandar o meu e o seu comprometimento. Sim. Mas se você estiver disposto a pagar essa conta, eu não vejo isso como custo, eu vejo como investimento, o resultado vai valer muito a pena. Eu poderia ficar aqui citando exemplos de números disso acontecendo na prática. Mas essa é uma realidade que, às vezes, ela não é dita de forma tão clara. Porque não vende, né? Concorda comigo? Com Eu certeza. virar para um gestor e falar, ó, isso vai te custar tempo, energia, comprometimento, dinheiro, tá? E muitas pessoas que vão começar não vão terminar, mas que elas não terminem. Pior do que você começar um projeto e ver que aquela pessoa não estava engajada e dispensá-la, é muito melhor do que você não treiná-la, não prepará-la e ela continuar com você, Com certeza, o custo é muito né? maior, né? Muito maior. Então, assim, eu acho que essa é uma informação importante, fundamental, e que às vezes ela não é entregue com tanta clareza por quem participa desse desenvolvimento de pessoas dentro e fora das organizações. Sim, e tem funcionários que contaminam, né, toda uma equipe. Então, assim, a gente entendendo de pessoas, entendendo o processo, entendendo tudo, a gente consegue identificar qual que é aquele profissional que não tá que está contaminando a equipe. Exato. Aí você pode, às vezes, só orientar, às vezes é uma orientação resolve tudo. Você pode treinar e ver se muda. Se não mudar, você já conhece, já sabe, ó, o problema tá aqui. É isso. Você já identificou a causa. Agora tem algo, Cristina, e é muito bom você tocar nesse ponto, tem algo que é pior do que você ter uma fruta podre no seu time. É você ser essa fruta podre. É você, enquanto Exatamente. líder, né, ser o principal disseminador de más práticas, de pessimismo, sabe? De falta de produtividade. E fatalmente é mais comum do que deveria. É por isso que sempre que possível, nós privilegiamos começar um projeto dentro de uma organização top-down, de cima para baixo. Vamos começar com as cabeças da organização, Sim, porque a gente sabe que muito do que acontece ali dentro vem em detrimento dessas pessoas. Às vezes é um modelo de decisão, é a forma como eles olham para decidir o que eles decidem, para construir as suas estratégias. Porque se a gente muda o cenário de quem está embaixo, mas a estrutura de cima continua a mesma, pode ser que amanhã ou depois vai continuar tomando as mesmas decisões e daqui a pouco a coisa vai voltar a ser como está sendo, sim, como foi, entendeu? Então, muitas vezes, a estrutura de pensamento, o modelo de tomada de decisão tem que ser modificado para que, a partir daí, a gente comece a entender que as pessoas precisam estar diferentes, ser diferentes. Aí a gente começa a estruturar melhor, arquitetar melhor os times, as equipes, para fazer com que a coisa flua de forma mais assertiva. É bem com por aí. certeza. E acho que a última pergunta agora, qual que foi a principal decisão, que você quando o assunto é pessoas, que você tomou? A decisão além da caixa, fora do comum, que se você tomou no re com relação a pessoas? Eu acho que eu vou conectar com uma outra resposta que eu dei, mas essa foi a principal decisão, a principal virada de chave. É eu entender que eu precisava estar com pessoas bem diferentes de mim, se eu quisesse performar. E era muito desconfortável para mim lá atrás. Naquela época que eu era um péssimo líder, que eu não entendia de pessoas, É. estar com pessoas diferentes de mim. Eu não aceitava.
A pessoa tinha aquilo que me faltava, mas eu não sabia disso. E aí eu repelia essas pessoas. Quando eu entendi que eu precisava me conectar com aquelas pessoas que têm o que me falta, mas eu precisava me desenvolver para isso, essa É. foi a principal virada de chave. Eu tive que me desenvolver muito. E assim, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu comecei a aplicar e faço até hoje. Eu amo A gente essa tem que área. continuar sempre em O tempo aperfeiçoamento inteiro. constante, porque você aprendeu, chegou nesse patamar, agora você precisa aprender para subir, você precisa aprender para subir, você precisa aprender para subir. Sempre, A gente constantemente. o aprendizado é constante, É, a gente isso. não pode parar. Quando eu E o entendi. movimento e o local certo te faz isso, né, te faz Exatamente. subir além, te faz você Exatamente. dar o próximo passo. Porque o local certo, ele é repleto de pessoas diferentes de você. Sim, Você não vai conseguir, você não vai suportar estar no lugar certo se você não desenvolver a habilidade de ouvir pessoas que te provocam. Porque é sobre isso. É aquela e aceitar, reunião, né, é e aceitar aceitar, a entender que não é uma opinião. afronta, É, é uma contribuição. Agora, que seja crítica, que não seja opinião. Qual a diferença? A crítica vem de alguém que está fazendo, de alguém que já viveu, que já tem conhecimento de causa sobre aquilo. Opinião é uma mera expectativa. Eu acho que é assim porque eu já li. Não, não. Eu eu escuto. faço assim Isso. e você está fazendo errado e todas as vezes que eu fiz assim, funcionou. Isso. Escutar pessoas que estão fazendo. Isso é muito Sim. importante. A gente está cheio de guru aí na internet falando do que acredita, mas não falando do que faz, entendeu? Então isso é muito perigoso, né? E acho que é o que mais existe. É. Então, assim, hoje tem espaço para todo mundo, né, gente? Tem espaço. Às vezes as pessoas vão escutar essas pessoas e também vão aprender. E tá tudo bem. Agora, tô falando uma percepção de uma necessidade minha. Eu prefiro escutar críticas de quem está fazendo. Eu procuro ser o mentor que está fazendo, o Sim, professor que está fazendo, o líder que está a fazendo, ação o palestrante que está fazendo. É isso, né? mostra pelo que você está fazendo. É isso. Agora, a virada de chave foi essa. Eu entendi que, cara, se eu quero mudar meu jogo, se eu quero subir meu nível, eu preciso escutar de quem eu não escuto, observar quem eu não observo, fazer aquilo que as pessoas diferentes de mim estão fazendo também. Eu preciso me conectar com as pessoas, mas eu precisava aprender a fazer isso. Sim, Aí veio todo o desenvolvimento e entendimento de pessoas, né? Inteligência emocional é fundamental, porque se você gasta tanta energia, sua mente não suporta estar ali, né? sim, Então você precisa de um trabalho, né? De uma dedicação, de um comprometimento. movimento. É isso. Exatamente. E agora, gente, o que que é quem é a Mind Business? Não é quem, né? Quem é a É, Mind Business? a By Business é uma empresa, né, uma consultoria organizacional que vem com o objetivo de mudar a realidade da gestão de pessoas e liderança no Brasil. E ela faz isso de várias formas, né? Desde palestras, workshops, treinamentos, até mentoria individual, né? O que que manda? Nós temos uma metodologia exclusiva, ela foi desenvolvida a partir de tudo que nós vivemos nesses quase 10 anos de atuação, dentro de médias e grandes empresas principalmente. Nós fazemos a partir de um diagnóstico. Você não trata nada sem um diagnóstico. Você não vai ao médico e ele vai te receitar um remédio sem pedir um exame, ou pelo menos ele não deveria assim fazer. Sim, Então a gente entende a cultura, o contexto e a característica das pessoas que ali estão. E aí preparamos um escopo personificado que vai atender, né, aquela empresa. Não apontando para os sintomas, mas para a causa. Então é uma empresa que tem uma entrega personalizada, porque é assim que eu acredito que mora a solução do problema, né? Porque o sintoma é fácil tratar. Tem sintomas organizacionais comuns que com poucas entradas, poucos acessos você mitiga, você mascara. É a dipirona. Você toma, baixou a febre, mas quando você sair a febre volta. Não, nós não acreditamos nessa linha. Nós acreditamos na linha do desenvolvimento. De chegar ali, diagnosticar e entender onde é o cerne do problema e tratar aquilo ali. A gente gosta de problema cabeludo. Eu falo que a Mind Business é uma empresa que é especialista em resolver problema de gente. Gente, uma empresa é uma fábrica de problemas. sim, Imagina uma empresa de 4, 5 mil funcionários.
Quantos problemas não moram ali? Quantos desalinhamentos tem ali dentro? Com Gestão de certeza. conflitos, né? É aí que nós entramos, né? Para resolver isso. Com certeza. Gente, a Mindbiz é sensacional. Eu já fiz mentoria individual com Samuel e, assim, teve várias viradas de chave. Cristina é uma amiga e uma parceira, companheira de longa data. Está num projeto novo nosso agora também, né? No nosso novo Exatamente. ecossistema. Vai bombar. Vocês ainda vão ouvir muito falar dessa mulher, gente. Tenho certeza disso. Gente, e esse foi o primeiro podcast do Além da Caixa. Sim, é um podcast de transformação, fé, assim, várias coisas. Continue. Tá, assim, esse projeto vai ser maravilhoso. Eu acredito muito nesse projeto, vai vir muita coisa legal por aí. E assim, cada vez mais eu estou me desenvolvendo para poder apresentar para vocês. E apresentar com ação, com resultado. Não é só falar. Por que eu demorei tanto? Porque eu estava esperando eu estar preparada para poder liderar vocês, para poder ensinar vocês o que eu vivo. Muito bom, obrigado, né? Para mim é um privilégio estrear esse projeto junto com você e acompanhe muita coisa boa. Eu já sei um pouquinho do que vai acontecer, virá por aqui, muita informação, muito acesso. Então você não pode perder, tá? Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado, viu, Eu que Cristina? E sucesso. agradeço. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo podcast Além da Caixa.